Olá, turminha! Estamos aqui para mais uma aula de matemática, hoje com a unidade 19 do seu material de número 3. Vamos ver o que nós vamos estudar? Então, vamos lá. A videoaula de hoje, no unidade 19, como eu falei para vocês, comparação e operação com números racionais. Vocês vão fazer a leitura aí do material individualmente, da página 225 e 229. Vou estar explicando os conteúdos e as atividades a serem abordadas nessa aula. Atividade 1, atividade 2, vou fazer junto com vocês a maioria dos exercícios, tá? Talvez fique aí um ou outro para vocês fazerem, mas vou fazer a maioria. O desafio vocês vão fazer sozinhos, porque é muito fácil, e a tarefa de hoje é um pouquinho extensa. A tarefa é um pouquinho extensa porque vocês vão observar que durante a aula são muitos exercícios. E a tarefa é sempre um reforço de tudo aquilo que nós fizemos na aula. Então, se nós vamos fazer muitos exercícios na aula, também vamos fazer muitos exercícios na tarefa. Mas nada complicado. Uma coisa que eu quero com vocês, sempre no último item aqui da nossa rotina, é o tira dúvidas. Não deixe de tirar dúvida com o seu professor. Nós já falamos que o material, ele sempre vem trazendo de novo essa matéria e vai aprofundando. Então, se fica mal feito numa unidade, a hora que aparecer novamente esse exercício, vocês vão ter dificuldade. Não deixe dificuldade acontecer, tá? Teve dúvida? Liga para o seu professor. Manda um alôzinho para mim através do seu professor também, para que eu possa mandar um beijo para vocês especial aqui, tá bom? Vamos começar a nossa aula de hoje, então. Hoje bem rápido, porque a matéria é bem extensa, mas é muito gostosa. Vamos lá, então. Comparação e operação com números racionais. A primeira explicação que ele traz para você aqui é de números naturais e números racionais. O que é um e o que é outro? Os números naturais são os números inteiros, tá? 1, 20, 700. Os racionais entram as frações. Então, entra 2 sobre 3, 0,2, 12 sobre 7. Aí você pode falar assim para mim, não é, professora, mas na aula passada nós trabalhamos os números com a escrita simplificada, tinha vírgula, você falou que era número natural. Exatamente. O número com a escrita simplificada, quando ele traz um número com vírgula e uma palavra da classe que ele pertence, ele é um número natural. Lembra que da aula passada eu falei para vocês que a gente estava falando de pessoas? Pessoas a gente não corta ao meio. Então, é um número inteiro, tá? Só que na escrita simplificada, mas para isso ele traz a palavrinha da classe depois. Agora, se eu tivesse 12,7 e não falasse nada, aí sim seria um número racional, tá bom? Vamos lá para o próximo. Olha lá, isso que eu acabei de explicar. Os números que têm vírgulas e não são naturais são chamados de números racionais. Por exemplo, 4,5. Olha no lembrete aí da parte amarela. Lembra que um número decimal, a vírgula separa a parte inteira da parte decimal. A parte decimal seria aquilo que é fracionado, tá bom? Então, eu tenho 4 inteiros e 5 décimos, porque nesse caso, 4,5 não tem nenhuma escrita após o número. Então, ele não é um número natural, ele é um número racional. Vamos para a atividade 1? Olha lá. Observe os números e faça o que se pede. Qual deles não é um número decimal? Observa todos os números que vocês têm aqui. Tem vírgula. Qual número não é decimal? Para ele não ser decimal, eu falei para vocês que tem que ter uma palavrinha. Ó, uma palavrinha após o número. Então, vamos lá ver como é que ficou? 942,2 mil. Por que que ele não é um número decimal? Porque ele está na escrita simplificada, quando tem uma palavra após escrita simplificada. Próximo. Escreva os números na ordem crescente. Deixa o material de vocês aí mais fácil para você estar observando esse número. Mas eu vou fazer junto com vocês para não ficar complicado, tá bom? Porque os números estão de um lado da página e esse exercício está do outro. Então, vamos lá. Para a gente fazer em ordem crescente, eu começo sempre olhando os inteiros. Então, eu comecei com o primeiro 0,41, porque não tem inteiro. O próximo, 11, tem inteiro. 11,009 é menor do que 11,09. 204,07. 204,7.
1029,1. E por último, 942,2 mil. Se vocês observar aqui, ó, a parte inteira é 1029. A parte inteira desse número é 242 mil. Ele é um número todo inteiro, tá? Ele não tem a parte fracionada ali. Escreva a leitura de cada número. Vamos já fazer na ordem. 41 centésimos, 11 inteiros e 9 milésimos, 11 inteiros e 9 centésimos, 204 inteiros e 7 centésimos, 204 inteiros e 7 décimos, 1029 inteiros e 1 décimo, 942.200. Nada de novo até agora. Represente na reta numérica os seguintes números decimais. Olha aqui nos números decimais, nos números inteiros, vocês vão ter aqui, ó, 10, 11, 16, 17, 19. Então, para não ficar difícil, o nosso material já colocou o número 10. Complete vocês os números inteiros dessa reta. O número inteiro vai estar onde tem um tracinho maior aqui, ó. Então, coloca 11, 12, 13, em todos vai chegar até 20 aqui no último número. Porque para localizar o número depois fica muito mais fácil. Apesar de que eu vou fazer com vocês, é uma dica para que vocês façam quando tiver um exercício desse tipo. Então, o primeiro lá, 10,8, é 10 inteiros, eu tenho que localizar ele entre o 10 e o 11. Então, 10,8. 11,9 vai estar entre o 11 e o 12. 16,1 entre o 16 e o 17. 17,6 vai estar entre o 17 e o 18. 19,5 entre o 19 e o 20. 16,10 volta lá entre o 16 e o 17. 18,4 entre o 18 e o 19. E 11,90 vai voltar lá entre o 10 e o 11. Vamos ver a próxima pergunta? Há números que ocupam a mesma posição na reta? Ficou evidente que sim, né? Quais números? O 11,9 e o 11,90, o 16,1 e o 16,10. Por que isso acontece? Vocês estão lembrados que no material passado eu falei para vocês que após a vírgula, quando tem zero, eu não preciso colocar? Não vai alterar o número, tá? É o mesmo número. Então, 16,1, 16,10 é o mesmo número. Ele mostrou isso para vocês na reta. Só que depois da vírgula, o número racional não precisa colocar um zero quando ele não tem efeito ali naquele número, tá bom? Então, é essa a resposta que você vai colocar. Eles são iguais. Tá? Um número decimal, o zero, pode ser eliminado quando ele não tem valor. Próximo exercício. O professor aqui desses alunos, da Carol e do Frederico, colocou um problema aqui para eles. Olha, um percurso de 3.600 metros, o José já percorreu 2/3. Quantos metros já foram percorridos e quantos ainda faltam para ele terminar a atividade? Vamos lá ver o que a Carol fez? A Carol fez o que eu faria também, olha. É 2/3, ela dividiu em 3 partes iguais, considerou 2 partes para ver o que ele já correu, o que sobrou é o que ainda falta. Esse foi o pensamento da Carol, bem simples. Olha o Frederico, ele fez a reta, e na reta ele dividiu em 3 partes e colocou uma parte para cada um. Dá o mesmo resultado? Lógico que dá, ele também dividiu por 3 ali, só que ele fez uma reta e dividiu o número em 1/3 cada parte dela. Então, já que nós fizemos a interpretação aí da Carol e do Frederico, agora tem um probleminha para vocês. Nós temos aqui um aquário, 135 peixes lindos ali, e desse total, 3/9 são cascudos, 5/9 o peixe neon e o restante guppy. Esse guppy aqui eu fiz uma pesquisa para saber que peixe é, tá? É aquele peixinho comum que vocês têm, que fica sozinho no aquário, é o lebiche, tá? Eu não sei porque eles colocaram o guppy, eu não sabia que peixe era, eu fui pesquisar, tá bom? Quantos peixes há de cada espécie? Bom, então eu trouxe aqui para vocês o pensamento matemático que vocês devem fazer. O pensamento matemático mais utilizado é o pensamento que a Carol fez. Olha lá.
Então, vamos fazer comigo aqui, acompanha aqui no quadro, para ver o que nós estamos fazendo. Cascudos é 3/9 de 135. Essa é a leitura matemática do problema. Ela tem 3/9 de 135. Qual que é o pensamento matemático? Divide pelo número de baixo, multiplica pelo número de cima. E eu já trouxe ele armadinho aqui para vocês. 135 dividido por 9. Então, 13 aqui vai dar 1. 1 vezes 9, 9. Vamos fazer já o processo curto que nós já fizemos. 9 para 13 dá 4. Abaixo 5. 45 por 9 dá 5. 5 vezes 9, 45. Para 45, nada. Então, o resultado é 15 da divisão. Multiplica por 3. 15 dividido por 3 dá 5. Vai 1, dá 4. Quantos cascudos eu tenho? 45 cascudos. Do neon, ele falou para mim que o neon são 5/9. É o mesmo pensamento. Eu vou dividir pelo de baixo e vou multiplicar pelo de cima. Nós já fizemos essa conta no exercício anterior, deu 15. Eu não preciso fazer de novo, eu só montei aqui para vocês para saber. Então, eu tenho 15 vezes 5. 5 vezes 5, 25 vão 2. 5 vezes 1, 5 e 2, 75 são os peixes neon. Bom, eu fiz o do cascudo, eu fiz o do neon, falta o do guppy. O pensamento do guppy é diferente. O guppy, ele fala no problema que é o restante. O restante é guppy. Então, aqui, eu pus aqui, ó, guppy, o restante. Então, o que eu tenho? 75 de um e 45 de outro. Dá 10, vai 1, dá 12. Então, eu tenho 120 entre cascudo e neon. O total de peixes é 135, menos 120, que é o que eu tenho lá dos outros peixes, é a diferença. Sobra 1, dá nada. Então, eu tenho 15 peixinhos guppy. Vamos ver as respostas? Olha lá, ó, 45 cascudos, 75 neões e 15 guppies. Próximo. A Joana e a sua família têm uma horta, onde ela planta verdura. Para cercá-la, o pai da Joana comprou 50 metros de tela e usou 4/10 dessa medida. O que restou de tela será suficiente para cercar 36,5 metros que faltam? Bom, primeiro pensamento matemático que eu tenho aí. Eu não sei quanto já foi usado. Ele fala que dos 50 metros que ele comprou, ele usou 4/10. Quanto seria isso? Quanto seria isso, nós temos que fazer o nosso cálculo matemático. Então, vamos lá. Eu tenho no exercício 4/10 de 50. Repete comigo, isso é um mantra da matemática. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Repete várias vezes a mesma coisa, que é para não esquecer. Toda vez que cair a fração de um número inteiro, como é que eu vou fazer? Então, vamos lá. 50 dividido por 10, muito facinho aqui, né? Dá 5, dá 0. Dividiu pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 5 vezes 4, 20. Então, o que eu já utilizei dos 50 metros que ele tem? Vamos pensar junto aqui, ó. Ele comprou 50 metros. Deixa eu ver se aparece aqui. Aqui. Ele comprou 50 metros. Ele já utilizou 20 metros. É esse pensamento que você tem que ter. O que sobra? 30. Mas ele está falando no exercício que ainda faltam 36,5 metros. Vai dar para fazer? Não, não vai dar não. Vai ter que comprar mais. Olha lá, o que sobrou de tela não será suficiente. Vai faltar ainda 6,5 metros, certo? Vamos seguindo. Olha lá o professor conversando com a sala, ele botou uma continha na lousa, 4,32 mais 2,5. A primeira coisa que o aluno pergunta para ele:
Professor, nesse caso, os números decimais não têm o mesmo número de ordens. Como é que eu vou fazer? É a pergunta do colega ali, olha, tá diferente o número, como é que eu vou fazer? Aí a coleguinha já responde, ó, é só colocar ordem embaixo da ordem? Aí ele fala, vamos ter que completar até o final, vamos lá ver como é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer juntos. Aí o exercício traz para você um quadro onde já tem as casas e já tem a vírgula. O que nós vamos fazer? Colocar os números aí dentro desse quadro. A primeira coisa que vocês vão fazer no exercício quando tem vírgula, na subtração e na soma, vocês vão colocar vírgula embaixo de vírgula. Não pode ser um pouquinho para lá, nem um pouquinho para cá, é exatamente vírgula embaixo de vírgula. E para começar o exercício, ele traz o quadro que é para vocês treinarem isso. Só que os próximos nós vamos fazer sem quadro, tá? Então vamos ver o que ele fez ali. Olha lá o 2,85. 2, vírgula na casa da vírgula, 85, mais 0,37. Como é que eu vou resolver isso? Obedecendo às casas que estão ali. 5 mais 7, 12, vai 1, fica 9, mais 3, 12, vai 1, fica 3, mais 0, 3. O próximo, 4,5 mais 3,42. Aqui eu já não tenho o mesmo número de casa. Primeira coisa que eu vou fazer, completa com 0. Eu já até falei isso no exercício passado, da unidade 18. Somando, dá 2, 9, a vírgula debaixo de vírgula, 7. Próximo, aqui é uma subtração, 15,7 menos 8,9. Oriente-se sempre pela vírgula. Então, para tirar, eu tenho que emprestar para o meu amigo, que vai dar 8, coloca a vírgula debaixo de vírgula, empresta novamente 8 para 14, 6, e 0 não precisa colocar porque 0 é nada. No próximo, 32,5 menos 12,15. Primeira coisa que eu vou fazer, completar a casa decimal. Esse aqui vocês vão fazer sozinho, tá? Eu só vou completar as casas com vocês. 0,18 milésimos menos é mais 0,37 centésimos. Vou fazer a soma. Complete as casas aí e faça o resultado. Do próximo, 16 inteiros menos 0,18 milésimos. Primeira coisa que eu vou fazer é completar as casas do 16 inteiros. E vocês resolvam a continha sozinho. Não esqueça de emprestar e desmembrar o número. Agora, os próximos nós vamos fazer sem a casinha, sem o quadro. Nós vamos fazer observando as vírgulas. Então, primeiro exercício que nós vamos fazer. Deixa eu tirar esse daqui, para não atrapalhar. Vamos ver se aparece bem. Tá aparecendo direitinho aqui? Então, vamos lá. 12,94 mais 3,505. Nada demais, só observe que eu coloquei vírgula embaixo de vírgula. 9, já põe a vírgula. 5, 1. Vamos lá, ver se o resultado está certo? 15,99. Próximo. Letra B. Nós não temos as mesmas casas decimais. Então, nós vamos completar com 0. É continha demais. 5, 2, 11. Vai 1. Tá 7, 17. Então, 17,125. Deu certinho. Próximo, letra C. Aqui é uma soma de 3 números. É uma soma e eu não coloquei o sinalzinho aqui. Nós não temos o mesmo número de casas, então vamos completar. Ó, aqui completa, completa, completa. Mesma coisa. Completou as casas, faz a soma. 3, 4, 5 e 9, 14. Bota a vírgula antes aqui. 3, 4.
4,443. Certo? Letra D. Letra D, uma subtração. Não tem o mesmo número de casas decimais. Completa antes de começar o meu exercício. Já vou ter que emprestar aqui. 5 para 10, 5. Aqui também eu tenho que emprestar. 9 para 14, 5. 4 para 6, 2. 2,55. Vamos ver se está certo? Tá certinho. Próximo, letra E. É uma subtração, também tenho que completar as casas. Observe que eu tenho que completar as casas, porque eu estou sempre me baseando pela vírgula, não esqueça disso. Então, vamos lá. 3 para 10, 7. 7 para 9, 2. Aqui eu vou ter que emprestar. 4 para 11, dá 7. A vírgula. 3 para 8, 5. 5,727. E o último dessa leva de exercícios, a letra F. 12 é um número inteiro. Eu tenho que colocar o 0 embaixo da unidade e aqui eu completo as casas. Ó, vírgula embaixo de vírgula, 0, 0. Ok? Então, vamos lá? Aqui fica 9, aqui fica 9 e aqui fica 1. 5 para 10, 5. 9 tira 1, 8. 9 tira 3, 6, vírgula. 1 tira nada, 1 tira nada. 11,685. Acertamos todinhos, olha lá. Vamos para o próximo? Esse aqui é um pouquinho diferente. Nós vamos estar trabalhando com medidas. E olha que as medidas têm uma forma de escrita. Posso escrever com gramas ou posso escrever como está aqui, ó, 0,5. Nós já fizemos essa leitura no material passado e hoje nós vamos fazer continhas com elas aqui, tá bom? Então, vamos lá. Tem o quadro com as quantidades, a quantidade comprada e a quantidade total. Observe que em alguns casos está faltando aqui. Então, veja a letra A. Complete as lacunas da tabela, anotando as quantidades que estão faltando. No primeiro que está faltando, aveia em flocos 0,5 é 500 gramas, tá? É meio. A leitura que a gente faz de 0,5, meio. Então, meio quilo é o que vem na embalagem. Quantidade comprada, ela comprou 3 caixas de aveia. Qual a quantidade total de cada produto? Isso é uma coisa que você pode fazer de cabeça. Ela comprou 3 caixas. Vamos fazer de cabeça. Meio quilo mais meio quilo, 1. Com mais meio quilo, 1,5 kg é o total, certo? Não preciso fazer conta disso aqui. Isso aí é uma coisa que você já fez comigo, com o cálculo mental da gente tá fazendo isso. No próximo, ela comprou leite em pó. Meio quilo também é o pacote que vem. E ela comprou 4 pacotes. Se eu comprei 4 pacotes de meio quilo com meio quilo dá 1, meio quilo com meio quilo, outro 1 quilo. Então, eu tenho um total de 2 quilos. O próximo eu preciso fazer uma continha, que eu vou explicar para vocês. Ele tem aí para mim a quantidade total que ela comprou, que foi 3,5 kg. E esses 3,5 kg estão divididos em 7 pacotes. É uma divisão com número com vírgula. E eu trouxe para vocês para a gente fazer aí, tá? Então, a do café, eu trouxe para a gente aprender a fazer essa divisão aí. Então, vamos lá? Observe que o que eu tenho ali é 3,5 dividido por 7. Quando eu faço uma divisão que tem vírgula, o que eu tenho que fazer imediatamente é igualar os dois lados aqui da minha conta. Então, aqui eu tenho que ter vírgula e eu vou colocar o número 0, porque eu não tenho outro número para pôr, tá? Então, eu igualei o número de casas aqui após a vírgula. A partir daí, eu posso tirar a vírgula, tá? É essa conta que eu vou fazer. Só que aí eu chego num outro problema.
35 é um número menor do que 70. Como é que eu vou fazer essa conta? Então, para que eu possa dar um zero aqui para o meu número, eu tenho que começar a minha conta, 0, 0, aí eu dou um zero aqui para o meu número. Agora eu vou dividir 350 por 70. Então, primeira coisa que eu faço quando tem zero dos dois lados da minha conta, corto zero aqui, para facilitar. E agora eu vou dividir 35 por 7. 35 dividido por 7, 5. 5 vezes 7, 35. Para 35, nada. Então, qual é o resultado de 3,5 dividido por 7? Meio. 0,5. Por que eu fiz essa explicação para vocês? Porque todas as vezes que eu tiver que dividir número com vírgula, eu tenho que fazer esse processo de igualar as casas. O próximo, 2,5, eu tenho 5. Aqui eu posso fazer de cabeça, né? Quantos pacotes eu comprei para dar 5 se um tinha 2,5? 2,5 com 2,5, 2 pacotes. Na letra B, escreva a quantidade total do café em gramas. Olha, de novo o café. O café está escrito em 3,5. 3,5 vezes 1.000. E aí eu explico a multiplicação de números com vírgula. Então, olha como é que eu coloquei o meu número 1.000. Eu sempre falo para os meus alunos, coloco os zeros para lá, assim, ó. Porque os zeros eu não vou multiplicar, eu só vou abaixar. Então, primeira coisa que eu faço, abaixo os zeros aí para mim, ó. 1, 2, 3. Abaixei o zero, para não esquecer deles. Agora eu vou multiplicar o número 1. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 3, 3. Ai, professor, e a vírgula? É agora que entra a vírgula. Quantas casas tem depois da vírgula? Uma casa. Então, eu vou contar aqui, ó, uma casa e pôr a vírgula. Vocês estão lembrados que eu falei que o zero depois da vírgula não tem valor nenhum? Então, aqui eu vou cortar esse zero. Como é que fica meu número? 3.500. Então, para escrever em gramas, 3,5 vezes 1.000, 3.500 gramas. Por que que você explicou isso, professora? Porque este é o processo de multiplicação quando tem um número com vírgula. Multiplica primeiro, depois nós vamos contar quantas casas tem depois da vírgula e fazer esse processo. Lembra que quando tiver número depois da vírgula, eu não posso jogar fora, não. Aqui eu cortei porque era o zero depois da vírgula sozinho não tem valor nenhum, tá? Próximo exercício. Laura colocou todos os produtos numa única sacola. Qual foi o peso que ela carregou ali? Então, vamos lá. Ela carregou tudo isso daqui, ó. Eu já passei os resultados da tabelinha para cá. 1,5, 2, 3,5 e 5. Números que não têm a mesma casa, mas por onde eu me baseei? Pelos números inteiros. Então, coloquei inteiro debaixo de inteiro. E agora a gente completa as casas que faltam, tá bom? Vírgula embaixo de vírgula. 5 e 5, 10, vai 1, 1, 2, 4, 7 e 5, 12. E não ficou 12,0? O que eu faço com o número 0 depois da vírgula? Não precisa colocar. Então, o que ela carregou? Ela carregou 12 quilos. Na volta para casa, a Laura passou num pet shop e comprou 3,5 kg de ração para seu cachorro. Se o quilo custou R$12, quanto ela pagou pelo produto? Novamente, uma multiplicação com número com vírgula. Vamos lá. Ó, 3,5 vezes 12. E o que eu vou fazer? Multiplicação normal. Esquece a vírgula agora. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 1, 5 e 1, 6. Vou multiplicar a dezena. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Não fiz nada com a vírgula até agora. Somando 0, 6 e 6, 12, vai 1, 4. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? Só esse número tem vírgula. Então, uma casa depois da vírgula. Conto uma casa, vírgula. Mas é um zero. Não tem necessidade de eu colocar? Então, quanto ela gastou? R$42. Próximo. Observe aí os barquinhos. Ah, uma coisa para lembrar. Olha aqui, ó, da aula de geografia da semana passada.
a rosa dos ventos, a localização aí, norte, sul, leste, oeste, porque na pergunta ele vai estar falando sobre isso, tá? Então vamos à primeira pergunta. Escreva em ordem decrescente as distâncias percorridas pelos barcos. É só observar os números que são inteiros, tem número com vírgula, põe primeiro observando os inteiros aí, tá? Já tá feito ali para vocês, ó, 10.500, 2.098,02, 1.789,60, 789,38. Próximo. Qual foi o total de quilômetros que os barcos percorreram? Sem preguiça nenhuma, vocês têm que fazer exatamente isso aqui, ó. Colocar todas as distâncias percorridas e fazer a soma. Dei uma borrocada aqui, ó, mas é o número 8, tá? E tem... Observa que eu coloquei os números inteiros e eu vou me basear por eles. E aqui vou completar este que não tem casa depois da vírgula, tá? Então, vamos lá? 8 e 2, 10, vai um aqui. 10, vai um aqui. 9, 9, 18, 18 e 9, 27, põe a vírgula, vão 2. 2 e 9, 11, 11 e 8, 19, 19 e 8, 27, vão 2. 7, 7, 14, 7, 21, vão 2. 2 e 2, 4 e 1, 5. E 1 não somou nada, dá 1. Então, aqui 15.177,00. Deu 0 depois da vírgula, não tem necessidade de colocar na resposta. Vamos ver se eu acertei a conta? 15.177 quilômetros. Qual a diferença em quilômetros entre os barcos que percorreram a maior e a menor distância? Então, vamos lá, maior e a menor distância. A maior distância é 10.500, a menor distância é 789,38. O que nós vamos fazer? Completa as casas e coloca a vírgula. Vou ter que emprestar lá para o meu amiguinho do canto. Então, aqui vou riscando. Dá 9, dá 9, dá 10. 8 para 10, 2. 9 tira 3, 6, bota a vírgula. 9 tira 9, 0. 9 tira 8, 1. Aqui eu tenho que emprestar do 10. 7 para 14, 7. 9 tira nada, 9. E nada aqui. 9.710,62. 9.710,62. Vocês viram que eu não cortei nada depois da vírgula, porque é número. Próximo. O barco que foi para leste percorreu quantos quilômetros a menos que o barco que foi para sul? Aí você tem que olhar lá na rosa dos ventos para não se confundir, tá? Opa, já botei a resposta ali? Vamos ver se tá certo, né? Então, olha lá. O barco que foi para o leste e o barco que foi para o sul. Vamos fazer essa conta? É a diferença, tá? Aqui as casas decimais já estão iguais, basta eu fazer minha conta. Então, vamos emprestar aqui. 8 para 10, 2. 3 para 5, 2. Vírgula embaixo de vírgula. 9 para 9, nada. 8 para 8, nada. 7 para 7, nada. 1 não tirou nada. 1.002,22. E eu já tinha colocado a resposta ali para vocês. O desafio, eu falei que eu não ia falar nada sobre o desafio, porque ele é muito fácil. Vocês vão observar a figura e colocar o desenho embaixo ali daquilo que vocês acham que viria a seguir. Observe todas as expressões, observe o que está em preto, o que está em branco e veja o que é que você tem que colocar na próxima. Isso aqui é uma brincadeira só para ver se você presta atenção, tá bom? Tem nada a ver com os nossos números decimais até agora. Ixi, acabou, hora da tarefa. Olha, a tarefa de vocês dessa semana, ela é bastante extensa, mas é tudo aquilo que nós já fizemos. É para reforçar os exercícios, porque eu fiz os exercícios com vocês. Então, agora vocês vão fazer sozinho, tá bom? Eu nem vou fazer a leitura de tudo aí da tarefa, porque vocês vão fazer sozinho.
Então, no primeiro exercício, vocês vão ver números de escrita simplificada e não simplificada. No primeiro, ele está pedindo aí para você quais são os naturais e quais estão escritos simplificada. Então, faça no caderno, porque o espaço que vocês têm aqui no seu material é pouco. Separa e escreva lá, números naturais, põe na frente. Números de escrita simplificada, põe na frente. No próximo, escreva os números naturais em ordem decrescente, usando escrita simplificada. Escreva os números decimais em ordem crescente. Então, tem as duas coisas, decrescente do menor para o maior, crescente do menor para o maior. Eu não sei se eu falei certo aí o anterior, mas o decrescente é do maior para o menor e o crescente do menor para o maior, tá bom? Resolva as situações a seguir. Olha aqui o que nós temos aqui, ó. 4/5 de 890. Então, vocês vão fazer o quê mesmo? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 2/3 de 963. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, para saber o valor que ele quer aí, tá? E a pergunta, quem ficou com mais dinheiro após a compra do videogame? Faz primeiro essas contas que eu assinalei para vocês. Os mesmos barquinhos e vem as perguntas a seguir. Nós temos aqui 4 alternativas e ele vai estar falando para você observar as direções O, que é oeste, e N, que é norte. E é correto afirmar que eu não vou ler as alternativas para não ajudar. Vocês vão ler todas as alternativas, olha nos barquinhos e vê qual que está falando certo aí, tá bom? Isso é leitura mesmo para ver se vocês estão prestando atenção. Não vou dar a resposta e nem vou dar a dica. Esse exercício ele traz um esquema aqui da casa e do shopping, tá? Ó, a casa está aqui, o percurso que ele fez até o shopping e aí vem as perguntas a seguir. A primeira, escreva as medidas percorridas por Joaquim em ordem decrescente, então é da maior para a menor. E a outra, quantos quilômetros Joaquim percorreu? Você vai ter que fazer continha, não cabe aí no seu material, então você vai fazer no seu caderno. E o último exercício, efetue as operações indicadas. Fiz todas as operações dos exercícios de hoje com vocês. Então, vocês vão fazer a mesma coisa no caderno. Arma, continha, observe aquelas que não têm a mesma quantidade de classes decimais e coloca. Vírgula debaixo de vírgula, porque nós temos aqui só adição e subtração. Então, o que você tem que observar? Vírgula embaixo de vírgula. Isso. E preste atenção, faça as contas devagar. Bom, acabamos a nossa aula de hoje, fizemos a leitura de algumas partes da nossa matéria, da comparação e operação com números racionais, expliquei para vocês todo o conteúdo da matéria, fizemos a atividade 1 e 2, ficou muito pouco para fazer, só um pouquinho lá naquela tabela onde tem os primeiros números, tá? O desafio é moleza, vocês vão fazer sozinho, e a tarefa que eu espero que façam com capricho. Não deixe de tirar dúvida com o seu professor. Tá? Essa foi a nossa aula de hoje, tinha bastante coisa, mas é uma matéria muito gostosa, é uma matéria que vocês têm que prestar muita atenção, porque vocês são alunos que vão para um 6º ano. Num 6º ano, vocês vão usar muito números com vírgula, tá bom? Então, faça o exercício com calma, teve dúvida, liga para o seu professor, teve alguma explicação que eu dei que você não conseguiu entender, olhe a aula gravada, volte várias vezes, tá bom? Espero vocês na próxima aula, um beijo!